Uau! Boa noite, meus amores! Que felicidade estar aqui de volta para vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundão. Olha, eu preparei um sofá para vocês hoje. Só tem galã no meu sofá hoje, sabe? São 3 homens lindos, de altíssimo garbo e elegância. Um deles, meu amor, respeita, tá? Porque ele foi um dos primeiros faixa pretas desse país. Aposto que vocês não sabem. Mas ele também é professor. Eu diria que ele é... hoje a produção tá tendo um piripaque por conta dos meus papeizinhos. Eu falei, olha, os meus apontamentos ninguém mexe, que o programa hoje é muito sério. Porque é um assunto que eu não domino, mas que é de interesse do Brasil inteiro. E a honra de ter esses 3 homens tão importantes no nosso país aqui sentado nesse sofá. Meu Deus, como eu sou abusada. Eu convidei e eles aceitaram. E eu fiquei sem dormir. Vocês estão diante de uma mulher nervosa. Porque, olha, como é que faz para entrevistar esses 3 homens? E o nosso faixa preta, para quem não sabe, ele é professor, advogado, escritor. Ele é o papa do direito tributário desse país. Com vocês, doutor Ives Gandra Martins. Meu amor, muito obrigada, viu? Alegria minha de estar aqui. Honradíssima. E eu logo contei esse segredo que ele é faixa preta, viu, minha gente? Vocês não sabiam desse detalhe. Eu trago novidade para vocês. O segundo convidado é um galã. Vou falar uma coisa para vocês. Ele é brabo, viu? Ele é brabo. Advogado, todos professores aqui, para vocês saberem, tá? Advogado, ex-desembargador, professor, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas o que esse homem já aprendeu de bandido, minha gente, vocês não têm ideia. Doutor Ivan Sartori. Minha querida, muito prazer, obrigada, muito viu? Agradeço o convite, muito fico obrigada. muito sensibilizado. Inclusive, aqui estando ao lado dos nossos grandes professores aqui, professor Ives, professor que vai se apresentar agora. Eu fico imaginando o sucesso, doutor Ives, lá nos corredores do tribunal. Um dos mais queridos presidentes do Tribunal de Justiça, que é o maior tribunal do mundo. Do mundo, exatamente. Nenhum tribunal tem 360 desembargadores e tantos processos. Tantos processos, na minha época eram 23 mil processos dia. E tão jovem comandar um tribunal São desses, 60 mil funcionários, 10 bilhões de orçamento anual. Meu Deus. Hoje 14 já, na época era 10 bilhões. Meu Deus do céu. E olha, por último, ele tá que tá, viu? Esse eu adoro demais, gente. Doutor Sérgio Redó. Ele é também professor, gente. Ele é presidente da API, Associação Paulista de Imprensa, é jornalista. E muito obrigada, viu, meu amor, por estar aqui também. Uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com você, Antônia Fontinelli. E vou falar uma coisa. Como nós somos jornalistas, e eu particularmente estando aqui ao lado desses grandes juristas, não é? Professor Ives Gandra da Silva Martins, não é? E que, inclusive, eu fiz questão, professor, de vir aqui com o PIN da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, aonde o professor Ives é doutor honoris causa, né? Sim. Da mais importante academia militar do país. E ao lado desse grande amigo, professor Ivan Sartori, que além de ter sido presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje é um dos brilhantes advogados que nós, na verdade, contemplamos dentro dos grandes juristas do Brasil. E nosso futuro deputado federal, né? Muito obrigado. Olha, é você que está falando. Olha, muito obrigado. Eu fico sensibilizado, mas ao lado do professor Ives do Redó, eu subo, desapareço. Não dá. Eu tô contando todos os segredos deles. É o faixa preta, é o futuro deputado. Olha, agora nem eu vai sobrar sabia, pra você, nem eu viu? sabia. Eu quero apenas esclarecer o seguinte. Eu estou absolutamente de acordo que, aliás, a EPI que ele preside foi o primeiro presidente, o príncipe dos poetas brasileiros, que era Guilherme de Almeida. Sim. E o que ele representa hoje é o nosso querido Ivan Sartori, que foi um dos mais queridos presidentes do TJ. Mas quero esclarecer um dado. Na AMAN, eu já dei palestras. Eu sou professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e eu dou cursos para os coronéis que, daquele ano, sairão
os generais daquele ano, Olha. há 33 anos. Lá eu sou professor emérito. Mas o honoris causa da AMAN é a invenção do meu querido amigo. Não, inclusive todos os generais. Deu uma floreada, Todos tá? os generais que saem de lá, todos os generais hoje, coronéis, então na época, reverenciam o professor Ives. Não, O próprio general Doutor Mourão Sartori. foi aluno do professor Ives. Quem não reverencia o doutor A Ives? expressão aluno é forte, ele assistiu as minhas aulas. Mourão, Braga Neto, Ramos, eles assistiram as minhas aulas. Que maravilha. Então, mas quando eu anunciei que os senhores viriam aqui no programa, todos os meus amigos advogados, estudantes de direito, Antônio, pelo amor de Deus, tem plateia? Não, não tem, infelizmente. Olha. Agora eu São posso falar uma sumidades, coisinha para te claro, deixar meu amor. tranquila? Sim. Porque você também, não é? Eu tenho que enaltecer a sua coragem como mulher, a sua coragem como jornalista e principalmente os trabalhos que você faz. Você luta pelos valores, pelos princípios, querido. pela causa desse país e que nós haveremos de vencer. Querido, Nós vamos se Deus derrotar quiser. todos esses insígnes, não é? Brasileiros, mas que perderam a noção, a memória e, infelizmente, estão no limbo. E eu quero, nesse momento, aproveitar para entregar esta credencial sua deste ano, de 2022, nossa querida Olha vice-presidente e isso. diretora de jornalismo das redes sociais da nossa Associação Paulista de Imprensa, que no próximo ano vai completar 90 anos. Que maravilha. Então não é uma entidadezinha, é a maior do país. Que entidadezinha, Eu em campo, associação e eu de- em campo que fala o Redó. Em campo e outra coisa. Carolina. Ai, Antônia, meu Deus, você é uma que guerreira. honra. Eu sou seu fã há Ô, muito tempo. doutor Você é uma Guilherme. guerreira. Para mim é uma honra estar aqui. Eu em campo meu tudo que disse o Deus. Redó. Ah, meu Deus. Olha, vocês não vão me fazer chorar, viu? Porque quando eu penso de onde eu saí, com quem estou sentada aqui, trazendo os senhores numa vida corrida que os senhores têm, para vir aqui no estúdio de televisão, com a história dessas assumidades no direito aqui do país, meu Deus do céu. Olha, meu Deus, obrigada. É muito mais do que eu imaginei. Não vou chorar, não vou me... Você não me faça chorar aqui hoje, Não vou fazer, tá? não Que eu vou vim fazer. aqui para contar segredos dos senhores. Ô, doutor Ives, membro também da Academia Brasileira de Filosofia. Sim. Né? E aí, gente, eu vou ter que anotar, olhar aqui pra fichinha hoje que eu não gosto, sabe? Eu fico brigando com a professora. Eu não sou mulher de fichinha. Me dei mal. Hoje eu... Ah, não tem problema, isso aí. Hoje eu não. vou olhar para as Faz parte do fichinhas. show, Eu não faz parte do domino, eu show. não domino e não quero fazer bobagem aqui. Professor Ives, eu tenho experiência própria, infelizmente, né? De que alguns juízes ignoram, né, a filosofia do direito. Claramente não se aprofundam nas causas que estão julgando, né? Tem uma história, e não é fake news, que parece que um advogado, para testar lá a situação, ele colocou uma receita de pamonha, alguma coisa desse sentido, e o cliente dele foi condenado. Ou seja, não leram nada do que estava lá dentro. A gente chegou nesse nível. A pergunta vale para os três, mas diante, né, assim, o faixa preta do meu lado. Eu vou começar com ele para ele me responder o que ele acha a respeito disso. Veja o seguinte, Fantoneto, eu já fui de 3 bancas examinadoras da magistratura. Uma da magistratura estadual e 2 da magistratura federal. Examinei aproximadamente uns 6 mil candidatos para na magistratura estadual considerar 57 magistrados e 40 nos 2 concursos, 19 e 21 da magistratura federal. Eu acho que eles estão bem preparados no momento em que são aprovados, porque é dificílimo passar por um concurso de magistratura. O que está acontecendo no Brasil, entretanto, não foi essa a intenção dos constituintes que eu participei. Da Constituinte, de audiências públicas, me convidaram. Eu e o Celso Bastos comentamos a Constituição em 10 mil páginas, 15 volumes pela Saraiva. Então, sei perfeitamente. Ulisses Guimarães assistiu palestra minha sobre parlamentarismo, Bernardo Cabral, contato permanente, o relator da Constituinte. A ideia era fazer o Poder Judiciário harmônico e independente com os outros poderes. Por quê? Porque nós saímos de um regime militar, um regime de exceção, que havia um poder mais forte e 2 poderes acólitos e caros, que era o legislativo e o executivo, e o judiciário. A ideia foi, quando puseram poderes harmônicos e independentes, eram fazer 3 poderes, rigorosamente, cada um com suas distribuições
exaustivamente colocados na Constituição, sem um invadir a competência do outro. E, ao mesmo tempo, permitir que o Poder Judiciário, com as suas atribuições do artigo 92 a 126, pudesse, com aquelas competências que fossem dadas, interpretar a lei que teria que ser feita pelo Executivo e pelo Legislativo. O que aconteceu? Nós tivemos um crescimento do Poder Judiciário nos tribunais superiores, uma tendência nos tribunais superiores dos ministros que são altamente competentes, etc., a partirem para, como professores, como conferencistas, etc., a deixar muito na mão dos seus assessores, até por número de processos que chegavam. O Supremo Tribunal de Corte americana recebe 200 processos, 100 a 200 processos por ano. A nossa, 100 mil processos. O que ocorre? Eles passaram, de certa forma, a trabalharem mais com os assessores, porque precisam, não seria possível de outra maneira. E nas instâncias inferiores, passamos a ter um processo interessante. Os ministros decidindo, enfim, mas lastreando-se muito. Já no Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça estaduais, passamos a ter um processo com uma independência maior, quer dizer, há uma constante, digamos, conflito entre os poderes, e os juízes de primeira instância, com uma liberdade em que hoje o que se percebe, eles, quando passam em concursos dificílimos, eles passam a serem verdadeiros senhores e donos da razão, porque passaram por um concurso difícil. Ou donos da sua verdade, E daí o que nós temos é que hoje é muito difícil se falar que temos uma jurisprudência que tranquiliza, uma justiça que faça justiça, os juízes com uma unanimidade, os precedentes exercendo influência nos jurados inferiores. Resultado, hoje nós temos uma insegurança jurídica, nada obstante um valor muito grande de grande parte dos ministros, e temos aquilo que eu digo. Em vez de não fazer injustiça, que é a função do Poder Judiciário, eles fazem uma justiça formal, que é a melhor maneira de se fazer injustiça. A melhor maneira de se fazer injustiça. O que tem acontecido é que o Brasil deixou de, ao fazer justiça, passou a fazer injustiça no julgamento. E ceifando vidas, porque o volume é grande, aí dá para os assistentes, e aí julgam como querem, né? Ou então várias outras coisas envolvidas, né? Eu não digo que eles julgam como querem, mas a maior parte deles, enfim, a gente não generaliza, não tem o mesmo pode nível generalizar. Claro, não. Eu tive 38 anos da magistratura, Antônia, e eu posso dizer para você que, pelo menos na magistratura de São Paulo, eu sempre presenciei muita gente, muitos magistrados que realmente dedicaram a sua vida. Eu tinha alguns assessores. O que eu fazia? Eu ensinei meus assessores e delegava, sim, porque é um volume muito grande, mas todos os processos passavam pelo meu crivo. Então, de repente, se eu via um caso aqui, eu corrigia, inclusive, o texto, e se eu via um caso aqui que realmente não era caso de condenado para absolver, vamos mudar esse voto. Deixa eu ver, me dá a denúncia, me dá a sentença, eu quero dar uma olhada, deixa eu ver o recurso. Agora, a gente delega, mas nós ensinamos e estamos sempre em cima. É você delegar sem perder o poder de decisão, não é? Muitos juízes em São Paulo, eu acredito que a maioria, trabalha nesse sentido. Agora, a gente tem efetivamente essa história de largar as coisas para o assessor, não é? Lá nos tribunais superiores, principalmente. Não concorda, Ivan? O problema é menos do assessor, é mais de uma grande independência do magistrado que é aprovado, passa a ter, pelo próprio mérito que teve. Mas sabe o que eu vejo? E você não cria tanto o sistema de precedentes. Mas eles estão forçando nisso. O Código de Processo Civil, inclusive, criou a súmula obrigatória. Né? E o Supremo, nós temos recursos repetitivos, recursos com repercussão geral do Supremo, que obrigam as instâncias inferiores a julgar daquela forma. Mas os juízes são realmente... têm a sua cabeça, efetivamente. Você não tem sentido que... você tem a súmula, por exemplo, repetição, os recursos repetitivos, ou então, quando você tem a necessidade da repercussão geral. Havendo a repercussão geral, o Supremo dá uma orientação. Sempre se encontra uma forma de encontrar variantes com certeza. o que representa que aquela repercussão geral que criou o precedente
esse precedente depende da forma de se encontrar variantes. E hoje nós temos o seguinte, hoje nós temos inclusive a súmula vinculante. A súmula vinculante foi criada pela emenda constitucional 4504 e essa súmula, ela está acima da Constituição. Por que ela está acima da Constituição? Porque o que o Supremo disser que a Constituição falou e diz é o que vai valer. Portanto, se a Constituição disser que aquilo é vermelho e o Supremo disser que a Constituição disse que é preto, vai valer a súmula vinculante. E a súmula vinculante é tão forte que ela obriga não só os juízes todos inferiores, mas toda a administração pública. De modo que se alguém desrespeitar uma súmula vinculante, há a reclamação direto para o Supremo Tribunal Federal, que na mesma hora restaura o texto, o julgado de acordo com a súmula vinculante. Mestre presidente. É um instrumento realmente que não me parece democrático. Eu acho que não é um instrumento democrático. Agora, a autonomia jurisdicional ela tem que existir. Só que a gente precisa ter sensibilidade. A gente tem que pegar o caso concreto. Isso a gente está vendo que está muito massificada a justiça do Rio. O senhor sabe disso. Você tem um volume de serviço avassalador. Você entra ali, no tribunal, na minha época, entravam 23 mil processos por dia. Quer dizer, é uma coisa que o juiz não consegue dar conta. Nós criamos assessores para o juiz para ajudar a dar conta dessa situação quando fui presidente do tribunal. Agora, é um negócio que o juiz ou ele julga o mais rápido que ele pode ou ele vai responder algum processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Então, isso é que é o problema que a gente vê também. O que eu vejo, a experiência de 63 anos de advocacia, é o seguinte, na prática, até um professor também, e você deve ter sentido, quando veio a emenda constitucional número 45, a celeridade do processo, súmula ventigante, aliás, já a Constituição, quando colocou o controle concentrado de Constituição, a direta a ação, eu participei da comissão que redigiu a DPF, o descobrimento do preceito fundamental, mas o dado que eu vejo é o seguinte: qual era a ideia? Isso que você disse, facilitar o julgamento, mesmo que pudesse parecer engessar justiça, facilitaria, que representaria o precedente máximo. O que na prática tem acontecido, primeiro, a variante daqueles precedentes. Sempre é um caso diferente para aquela hipótese. E o segundo aspecto, as reclamações que deveriam ser imediatamente julgadas, às vezes demoram anos. O que vale dizer, nós continuamos vivendo num sistema que, por melhor pensado, ainda não trouxe a segurança de... Vamos precisar de 3 dias de programa, que eu estou cheia de inclusive pergunta. Porque nós temos uma situação bastante instável no próprio Supremo Tribunal Federal. Olha, com todas as vezes. Muito instável. Agora, o Judiciário tem uma coisa, tem um organograma muito complexo. É uma gama de ramos da justiça. Meu Deus, que é uma muita brecha. Eu vou contar até uma história que dois conscritos do Exército foram abordados por um policial militar. O policial militar apanhou dos 2 conscritos do Exército. Instaurou-se inquérito lá em Taubaté. O juiz resolveu mandar para a Justiça Militar. A Justiça Militar disse que não era dela, porque eles não estavam na área militar, nem em serviço militar. Aí o negócio foi parar lá no Superior Tribunal Militar. No fim, o Superior Tribunal mandou para Taubaté, mas não podia, porque não tinha ascendência sobre Taubaté. Foi parar no STJ, que tinha ascendência sobre o juiz de Taubaté. O STJ disse que tinha um Tribunal Superior envolvido, mandou para o Supremo, que mandou para Taubaté. Pois então, isso aí é uma situação complicadíssima. Desesperador. E vai, doutor Redol, fale, porque em seguida eu preciso... Com o máximo respeito. Não, eu tô amando. Eu tô amando, E eu ainda sou um jornalista e advogado. E ele fala, viu? Ele fala. Não, mas aqui eu tenho que respeitar por uma questão até de hierarquia. Imagina, você é o grande professor e você... Agora, ele fala, o Redói. Ele fala. Então, veja só, quando houve a PEC 45 para reforma da Constituição, a emenda constitucional com a finalidade, a grande verdade é essa, de se criar o Conselho Nacional de Justiça. E com todas as vênias, nós temos aqui que render homenagem, nós temos uma magistratura perfeita, grandes magistrados, mas hoje nós temos um ativismo na magistratura que é
inaceitável. Inaceitável. Estou cheio de perguntas Nós não nesse podemos, sentido como aqui. advogado, aceitar isso. E Maravilha. mais do que isso, nós temos uma Suprema Corte com o máximo respeito à nossa Suprema Corte, que é o equilíbrio dos poderes. Maravilha. A Suprema Corte, inclusive, com todos... E isso está mudado, porque a Suprema Corte entrou no ativismo político. E outra coisa, e nós já ouvimos de 2 ministros que a Suprema Corte é o poder moderador da nação. Não. É um equívoco, é, na verdade, inclusive, algo que nos deixa estarrecidos em saber, como brasileiros, como contribuintes, como consumidores, que nós temos juízes que são super juízes. E o artigo 45 e a PEC 45, quando houve a transformação, tá certo, da Constituição, eu, particularmente, era presidente da comissão da OAB de São Paulo, referente a essa questão. Fui a Brasília várias vezes, debati. Eu, para mim, a emenda que conferiu a questão da súmula vinculante, eu sempre fui contra. Por quê? Aí tem um valor. A senhora, a minha querida amiga Antônia Fontinelli chamou o nosso futuro desembargador de deputado federal. Ótimo, porque aí sim é legítimo. Porque enquanto ele é juiz, ele não tem poder de decidir pelo povo. Exato. Quem tem poder de decidir pelo povo são os senadores, os deputados federais, deputado estadual e o presidente da República São só. os representantes Tá do uma- povo. representantes E tá uma eleitos lata pelo de povo. lixo. Aquilo ali Agora tá não. uma lata de A lixo. gente tem magistrado Doutor que se Ives, põe... professor Ives, eu Não quero é fazer esse uma o objetivo. pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, mas Porque... depois eu queria responder o meu caro Redor, mas pode fazer a pergunta. Eita, ó, pode aumentar esse programa aqui para 5 blocos hoje, tá bom? Não, mas olha, só... É uma aula de sábado à noite. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, Redor. Eu estou convencido, em primeiro lugar, 2 observações antes de apoiar tudo o que vocês dois disseram. Em primeiro lugar, eu tenho um profundo respeito pelo ministro Supremo, porque eu os conheço. Tenho livros escritos com 7 deles, sou companheiro de academias dos que eu não tenho escrito e sei perfeitamente o valor deles. Segundo lugar, há uma corrente doutrinária em direito constitucional no mundo inteiro que o Supremo encampou e que não é a minha. Eu participei da Constituição, percebi que a Constituição tinha o constitucionalismo clássico, a harmonia e independência de poderes na velha fórmula de Montesquieu. Mas é uma corrente no mundo inteiro chamada de consequencialista, do neoconstitucionalismo, pelo qual cabe ao Poder Judiciário uma intervenção em outros poderes para dar tranquilidade à democracia do país. Essa teoria de consequencialismo é naquele sentido de que os fins, entende, justificam os meios. Os meios que eu vou utilizar, mesmo que ilegais, se os fins são bons, atingiriam. Mas eles chamam de consequencialismo, porque o que interessa é a consequência. Há muitos juristas, eu mesmo fiz com o Naline, com o Chalita, um livro com diversos estudos mostrando o risco dessa corrente no Brasil. Mas essa corrente dominou o Supremo. O Supremo hoje se vê com possibilidades de invadir competências legislativas do Legislativo, quer dizer, faz normas no lugar do Legislativo, o que não pode, porque o artigo 49, inciso 11 da Constituição, diz que cabe ao Legislativo zelar por sua competência normativa perante os outros poderes e poder negar-se a obedecer e criar um decreto legislativo, mas não faz. Então, o Supremo avança. E a ideia, por exemplo, do meu queridíssimo amigo, tem um livro escrito com ele, Luiz Roberto Barroso, que diz o seguinte, que cabe ao Judiciário indicar os rumos do Poder Executivo, corrigir a expressão que ele usou, os rumos para o futuro do Poder Executivo. O que representa, em última análise, que eles entram a decidir no lugar dos outros, se tornaram subpoder. Embora admire todos eles, embora reconheça que a corrente doutrinária existe no mundo inteiro, mas não foi o que a Constituinte aprovou. Por isso eu concordo com o Redor e com o Ivan Sartori, que eles então vamos mudar a Constituição. Eu também, agora eu tenho que o seguinte, eu respeito também, não tenho ninguém aqui está desrespeitando a figura dos ministros. Eu só estou dizendo que o Supremo está num caminho que não deve ser seguido. O Supremo ele tem que ser chamado a resolver as questões solucionar as questões que se colocam entre os poderes ou as questões que se colocam aí no Brasil de grande repercussão. Agora, o que não pode é o Supremo avançar sobre os outros poderes, como o senhor está falando.
Porque nós temos a nossa Constituição que é clara nesse sentido. É a independência dos poderes, não é? Sistema de freios e contrapesos. Então, você tem que ter o equilíbrio entre os poderes e a independência. Inclusive, o senhor até defende a aplicação do artigo 142, que eu também defendo, acompanho o senhor, no caso de um dos poderes exacerbar a sua função. E pontual, não é um golpe. Não é para desconstituir poder. Não, nada. Só pontual para restabelecer o equilíbrio naquele ponto. Exatamente. Senhores, professores, eu, como mulher que vivo esse problema e... o meu caso já virou até teses em faculdades, né? Uma jornalista agora, na formatura dela, o TCC dela... Você como me usou no TCC exemplo, dela. E temos milhares de mulheres nesse país passando por essa situação. E que eu gostaria da opinião dos senhores relacionado a isso. Nos meus apontamentos aqui, a gente sabe que no nosso país nós temos 213 milhões, não sei se ainda está, É isso. né? Mas, Habitantes. segundo dados do CNJ, 177 milhões de processos. Ou seja, 172, o professor, E 170 milhões de processos. 80% disso está na Justiça Estadual. Não, e digo mais, 4 instâncias. Como dar conta disso? Como 4 dar conta? instâncias. Ou seja, a O frase, a ministro justiça Peluso- tarda, mas não falha, é mentira. Posso falar que mais ela uma falha. coisa? E veja só, desse número estupendo de processos, 60% o culpado é o próprio Estado, o município e a União. E um monte de Porque são processo que não tinha que estar lá. descumpridores O grande da lei, cliente. são Grande descumpridores da lei, cliente das do normas judiciário. Falou e muito de bem. todos os princípios que nós temos que preservar. Parabéns, Nós, como Eduardo. advogados, temos que E preservar. agora, Mas, como arrostar concluindo- esse número de processos? Eu já falei. Por dia no Tribunal de Justiça. Na minha época, eram 23 mil processos ingressando por dia. Todo dia? Deve ser Como o uma juiz vai ter loucura. que colocar a coisa no forno Mas é e porque vai a justiça correndo. aceita Por isso qualquer que é uma situação coisa. Tinha complicada. coisas que era para olhar e Pois é. falar, não, querida, Aí temos mais o que criou-se fazer. Procurou-se desjudicializar, né, as causas, inclusive criando aí os centros de conciliação, mediação, Então, o tribunal arbitral. mas aí, professor... Inclusive, os cartórios agora passaram a fazer divórcio, passaram a fazer inventário, Mas etc. e tal. insuficiente ainda. Isso aí é insuficiente. Mas deixa eu Juizado lhe falar, especial que pra acabou sendo concluir, sufocado. o que me chama a atenção, perdão, lhe cortando, para concluir, é que isso aqui é um negócio que não acaba nunca, professor. A gente Peluso, precisa... eu quero Vocês colocar voltam uma sábado coisa. que vem? Vou só explicar uma coisa. O ministro Peluso propôs Sim. uma PEC no seguinte sentido. Todos os processos terminariam em segundo grau. Lembra disso, professor Ives? Verdade, Terminariam em segundo grau. As instâncias superiores serviriam apenas para discutir Mas se tem. iriam ou não desconstituir aquele julgado que já ia sendo executado. Definitivamente. Né? Essa era a PEC que deveria acontecer. Não Porque nós temos passou. 4 instâncias, não passou. Voltando Mas é a pra mesma coisa que a prisão em segunda instância. Por que não passa? Doutor Porque se Redor. passar, o Lula vai pra cadeia. Sim, todos eu. O Congresso fica limpo, vai ser 30% lindo. O Lula do não vai mais. 30%. Agora o Lula já está todo, tá já está absolvido. livre. Tudo prescrito. Eu não vou concluir minha pergunta, vou Não, e ter o um que é troço. pior, o membro do Ministério Público Federal, o Delanhol, foi condenado Sim, a pagar nós o vamos Lula. chegar lá, nós vamos Denizão, chegar lá. agora- Deixa eu O STJ concluir. disse que é por O causa que da que- honra o que dele que o Fachin- que foi imaculado. Olha, O que, já que o tô ministro chegando. Fachin fez? Lembra aquela passagem bíblica que Jesus Cristo fala para Lázaro, levanta-te e anda-te? É. Foi o que o Fachin fez com o Lula. Mas, professor, deixa eu concluir aqui diria o essas seguinte, mulheres... Só para terminar, o que os dois disseram. Sim. O Brasil, Antônio, é o único país do mundo que tem corruptores, mas não tem corruptos. Sim, mas assim, se a gente for falar do Lula agora, o currículo dele está mais limpo do que o meu dentro do judiciário. Então, eu preciso concluir essas mulheres que, assim, por exemplo, eu estou num caso esperando receber o que meu marido me beneficiou há 9 anos e a culpa é de um... inventariante que não presta conta e não tem o juiz para dizer, acabou seu E a prazo. questão de alimentos? Que tá cheio de mulher aí que não recebe Você os tá alimentos. entendendo? Esposa, mãe de família, eu tenho presenciando aqui. Sofrendo É difícil muito. você A executar... justiça desqualificando as Exatamente, mulheres. executar um alimento. A justiça desqualificando as mulheres, porque briga por herança não é uma coisa que vem desde... Sabe? Então, assim, isso tem uma luz no fim do túnel, professor, para acabar? Ou é isso mesmo? São vidas ceifadas? Mas é um outro dado. Quer dizer, a Constituição, eu dizia isso. Um dado que é importante dizer, com o Bernardo Cabral, o Odir Porto foi presidir do tribunal e, ao mesmo tempo, da AMB. Nós estávamos uma noite jantando
durante a Constituinte, porque eu participei de audiências públicas, o Bernardo me consultava, eu, o Bernardo Ordi e o Sidney Sanches, que representava o Supremo, que foi meu colega de turma. Grande presidente. Grande presidente. Grande presidente do Supremo Tribunal Federal. E do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ele foi do tribunal para lá. Ele foi do Tribunal de Justiça de São Paulo para lá. Tá. Pois bem, nós estamos discutindo ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se o Congresso não fizer a lei que a Constituição mandou fazer, pode-se entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que declare a inconstitucionalidade do Congresso. A mora, né? Você vai declarar a mora do Congresso para depois... Então... Agora, quando nós estávamos discutindo o dispositivo, eu propus que, quando fosse declarada a mora, mas considerariam inconstitucional, porque era inconstitucionalidade por omissão, que pusesse um prazo, porque o Supremo não podia fazer a norma. Não tem prazo. Mas ouça o seguinte, eu disse que se deveria pôr uns 6 meses de prazo. E daí o Sidney Sanches disse, Ives, não dá. Porque se nós pusermos 6 meses de prazo, eu não teria condições de, se eles não cumprirem, de mandar prender 503 deputados à época, os 81 senadores, por desacato à ordem judicial. Esse argumento liquidou junto ao Bernardo Cabral. Então, nesse caso, se houver inconstitucionalidade do Legislativo, o Supremo não pode fazer a lei. Tem que pedir ao Legislativo para fazer. Mas está acontecendo que mas faz ao contrário. Já começou esse ativismo, já vem de um tempo. E não pode nem nesse quando se estendeu o problema do racismo para outras questões. Agora, o Supremo vem caminhando no sentido de se sobrepor aos outros poderes. Isso tem que ser revisto. Professor, a diretora está ali gritando break, 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 eu fingindo que não estou vendo. Ó, vocês não saiam daí. A gente volta em 2 segundos, porque hoje é uma aula e vocês não podem sair desse canal hoje, desse programa maravilhoso. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Uau! Michael Bublé. Fantástico. Olha, gente, hoje foi tudo... Inspirador, hein? Com todo respeito. Hoje foi tudo pensado para eles, para recebê-los, desde a trilha até o figurino. Olha, gente, olha como eu tô elegante. Você parece uma toga, né? Olha aí. Se me permitir, com todo respeito à minha esposa, mas você está... simplesmente maravilhosa. Ah, mas Patrícia não reclama. Eu concordo. Ah, muito obrigada. Olha, gente, que maravilha. Olha, Antônio, só queria dizer o seguinte. Eu acho que é uma delicadeza sua muito grande, generosidade, falar em mim como galã. Mas eu queria dizer, a sensação que eu tenho é aquilo que dizia, que eu já contei para o meu caro Ivan e para o vereador, aquilo que o cardeal Descour dizia quando auxiliava o Papa em cadeira de rodas. Ele dizia, e eu vou parafraseá-lo, eu sou como Parthenon, em ruínas, mas ainda lembrado. E bota lembrado nisso, hein, doutor? Olha, vocês não sabem o intervalo aqui, né, que foi rapidinho, mas eu nem queria também que fosse tão rapidinho, porque estava maravilhoso. Nós estávamos, eu principalmente, elogiando, né, que está lá no outro plano, né, guardando, porque é um útero abençoado, que daquele útero da Dona Lair me sai simplesmente o professor Ives Gandra, o maestro João Carlos Martins, né,
Olha isso. Que ele também, gente, disse, eu também já dedilei ele ao peão, mas eu preferi mesmo, foi o karatê. Aliás, ele não podia mais tocar piano, porque ele quebrou vários ossos aí. E mais 2 filhos, um poeta, né? O José Doutor Redó, que faleceu com 100 anos, 102. 102 o pai. 102 anos, o pai. Professor José da Silva Martins. E você tem mais um outro irmão, nós tivemos honra de conhecer. Com uma série de discos, tem 23 discos editados na França, Bélgica, Portugal. Que mãe Estados abençoada, Unidos, né? então, de ter ido e ter deixado. É considerado na França um dos maiores intérpretes de Debussy. Olha. E em Portugal, o maior intérprete na atualidade dos compositores portugueses. Que maravilha, hein, doutor Ivan? Que maravilha. Olha, estava tão bom, deixa eu me recompor e voltar aqui, porque senão daqui a pouco eu estou aqui mudando o negócio todo aqui. Não posso, que hoje eu falei que... Doutor Redó, jornalista, essa censura do Telegram, como se houver, tão... agressiva, totalmente desumana. O padre Paulo Ricardo principalmente, ela está destruindo a possibilidade do acompanhamento das emissoras de televisão para acompanharem esse também caso inacreditável que é a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Em que respeite todos os problemas que estão acontecendo lá, que são oriundos próprios do Ocidente, da Europa, com a parte da Rússia. Professor Ivan, professor Ives, quando o professor Redó me convidou para fazer parte da API, eu falei, mas professor, eu não estudei jornalismo. E ele falou, e eu estudei você. Desde os 15 anos de idade que você... É verdade, que você trabalha com comunicação, começou no rádio e jornalismo é isso. Os grandes jornalistas também não estudaram jornalismo. Os maiores jornalistas do mundo não fizeram faculdade. Muito bem. Me permita só falar uma coisa. Sim. Porque senão os amigos falam, pô, Redó, você fica aí, na verdade... distribuindo carteira de jornalismo, não, estabelecendo um critério. Ah, sim. Não, mas eu acho o seguinte, aqueles que fazem a faculdade de jornalismo, perfeito, jornalismo, comunicação, não, tem que estudar, rádio, televisão, claro. Maravilha. Mas os que não fazem, valem pelo mérito do trabalho que tem com você. E Ninguém na vida não tem são 5,7 milhões de seguidores e não é jornalista. Você é uma das mais importantes jornalistas do mundo. Agora, Antônia, de São Paulo. voltando a essa história do Telegram, o que a gente vê nessa história do Telegram é o seguinte. Nós já temos, não é? O doutor Ives sabe mais que eu disso, né? Nós já temos aí uma DPF 403 e já temos aí uma DI 5527, se não me engano, esse é o número, em que a maioria dos ministros já decidiu que pelo Marco Civil da internet não é possível tomar uma decisão de bloquear uma plataforma dessa por uma questão pontual. Para que haja o bloqueio, para os termos do artigo 12 desse Marco Civil da internet, somente para proteger os dados dos usuários. Claro. Essa é a questão. Isso o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros já decidiu. De modo que o ministro Alexandre, com todo o respeito que merece, eu conheço pessoalmente, decidiu contra os seus pares. Essa é a grande realidade. E monocraticamente. Contra o que está ali na lei, no Marco Civil da internet. Agora, nós tivemos precedentes também lá em Sergipe, agora em São Paulo, de juízes que bloquearam o WhatsApp. E foi a propósito disso que o Supremo decidiu a respeito. Então, eu acho que realmente isso, além de se tornar uma situação inconstitucional, uma situação que não está de acordo com a lei, além de tudo, é uma situação que realmente causa um processo de dilaceração da própria sociedade, porque ali você tem paciente médico, ali você tem a cobertura jornalística da guerra, você tem ali alunos e professores, você tem uma série de situações que você causa um prejuízo muito grande num bloqueio desse tipo. Mas o que é mais grave, eu participei, como eu disse, durante 20 meses em contato permanente com Ulisses, com Bernardo, com Delfim, com Roberto Campos, com Dornelles, aqueles que estavam nas presidências das subcomissões, o relator e presidente da Constituinte. Um dos pontos mais importantes, que foi amplamente debatido, foram os artigos 220 a 224 da Constituição, que dizia a respeito à comunicação social. E o caput, isto é, o começo do artigo 220, declara com toda clareza o seguinte: é absolutamente livre
a comunicação social. Não pode ter qualquer impedimento à comunicação social. Proíbe a censura mesmo. Proíbe a censura. Quer dizer, na prática, qualquer medida. E mais do que isso. O senhor participou da redação desse dispositivo, não, doutor? Eu participei na discussão com o Bernardo, embora a redação sempre foi dos próprios constituintes. Mas nós a formação da ideia... discutimos amplamente, até porque eu era advogado da Ação Nacional dos Jornais naquela ocasião. Mas veja o seguinte, quando ele decidiu, nós não temos fato concreto. Nós temos a possibilidade de que sejam fake news, pelo que se ouviu dizer de um ou outro caso concreto, mas não que fosse um veículo de notícias de fake news permanentes. Quer dizer, então, são na pontuais, prática, isolados. Por a possibilidade de que venha no futuro ter isto, é que houve um impedimento. E o outro dado mais grave, o ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, aliás, eu examinei em concurso, e, na minha opinião, um dos grandes presidentes e um grande advogado hoje, o Fábio Preto. O Fábio Preto, grande amigo. Fábio Preto, ele usou uma expressão muito simpática. Ele disse o seguinte: o Supremo está reescrevendo a Constituição, o Supremo está reescrevendo o Código Penal, porque ele criou uma figura nova, a figura do flagrante perpétuo. Porque quando ele disse que por causa de um programa de televisão, então aquilo que ele viu em vídeos, ele era um flagrante, quer dizer, agora, este programa que nós estamos fazendo aqui 10 anos, se algum julgar que nós estamos ofendendo o Supremo, que não estamos elogiando... Deus é que me livre, doutor Ivo, você não me... Nós podemos ser presos, porque criou um flagrante perpétuo. Porque ele foi preso... Meu pai... Ele foi preso por um vídeo... E não foi preso porque na hora pegaram... Eu vi falando, Não, eu gente, eu não quero ser mal interpretação, daqui a pouco vão falar, ela está defendendo o... Não, você não... Não estou defendendo, é que eu sou muito a favor da conversa e do respeito mútuo e que não está acontecendo hipótese alguma. Eu tenho brigas homéricas com os colegas jornalistas, colegas de carteirinhas que estudaram para isso, porque é uma imprensa completamente partidária e eles fazem, eles distorcem as coisas, eles assassinam reputações e isso é um crime. Então, assim, eu vou para o embate com eles, porque a minha mãe me ensinou também, perca tudo, dona Antônia, mas não perca seu nome, você entendeu, professor? Eu só tenho meu nome para me defender, eu não tenho dinheiro, eu tenho meus filhos e meu nome, e eu não permito que ninguém suje o meu nome, né? Então, a minha briga é essa, e a imprensa brasileira está muito cretina, vamos dizer assim, não generalizando. Como os senhores veem isso, principalmente o senhor? Olha, eu tenho aqui um conceito. Em primeiro lugar, eu quero defender a grande maioria dos jornalistas. A grande maioria dos jornalistas são gente de bem, são trabalhadores, procuram fazer o seu trabalho da forma correta, falar a verdade, dar o direito do contraditório às acusações. A grande maioria? Não, a grande maioria. Estamos no mesmo país, eu tô redonda. Calma. Só que eles não estão nas grandes emissoras. Eles não estão nas grandes... Na verdade... Os grandes jornalistas estão desempregados, é isso? Quem comanda são as grandes emissoras. E me permita, nesse momento, render homenagem à Jovem Pan, tá certo? Ao professor, não é? Paulo Machado... Que é o Tutinha, né? O Tutinha. O pai dele ainda. Sim, o pai do Tutinha. Exato. O pai era meu amigo. Não ainda, ele está aí, é um excelente empresário da comunicação, guerreiro. Temos jornalistas incríveis aqui. Professor Ives, de quem que o senhor não é amigo? Professor Ives, de quem que o senhor era jogador de futebol também, olha aí, está saindo um monte de coisa. No caso, eu sou sócio desde 1943 em São Paulo. São Paulino. Presido o Conselho dos Cardeais. Meu pai era amigo do Paulo Machado de Carvalho e, ao mesmo tempo, enfim, eu conheci por ser sócio desde... Então, sou sócio número 14 do São Paulo. Sou há 13 mais antigos do que eu. Jogava bola, karatê. E admirava muito o Paulo Machado de Carvalho. E gosto muito do Tuta pai e o Tuta filho. E eu, inclusive, trabalhei com o Paulo Machado de Carvalho Neto.
Quer dizer, um grande nome também que está na Jovem Pan. O que eu quero dizer é o seguinte, Temos a Jovem Pan, aqui. ela faz... Pingo nos Is é o programa mais visto no Brasil nesse momento. Por que ela está em primeiro lugar em audiência? Todo mundo fala, não está, quem está é a Rede Globo. A grande verdade é a seguinte, a Jovem Pan está ganhando espaço em razão de estar falando a verdade e, na verdade, publicando o que acontece, a realidade dos fatos. É um jornalismo sério e real. E real. É isso que nós temos que promover. Mas a gente é visto como uma emissora de direita, bolsonarista. Mas esse é um segmento que a gente é o mesmo tem caso da na Fox sociedade. nos Estados Unidos. A gente tem hoje problema. segmentos da sociedade, e é uma minoria que vem ditando as regras aqui na sociedade. Não é o povo, não é a maioria. São determinados segmentos que ditam as regras e exercem um patrulhamento, e a imprensa está aí, essa minoria da imprensa nociva que vem dando notícia que não corresponde à realidade. Então, eles vêm procurando formar a opinião do cidadão, só que agora nós temos as redes sociais. Então, a situação mudou e eles não estão dominando, estão em desespero. De qualquer forma, né, a minha visão, porque eu fui presidente, consultor jurídico durante 10 anos da Ação Nacional de Jornais e fui advogado da Folha, Estado, Globo, etc. O que eu vejo é o seguinte, a liberdade da imprensa tem que ser total. Nós temos que ter jornais de direita, jornais de esquerda, nós temos que ter os diversos pensamentos da sociedade. O que nós não podemos ter é pensamento único da sociedade na imprensa. Então, o grande problema de os jornais serem favoráveis a essa linha, não vejo problema. Uma linha, por exemplo, que seja de esquerda, defendo. Agora, o que não se pode é impedir exatamente a outra linha, aqueles que pensam de forma diferente. E o que nós estamos vendo, quando se desmonetiza redes sociais de direita e não de esquerda, como se fosse só a direita que comete crimes para determinadas visões do tribunal e não a esquerda. O que foi colocado, eu participei dessas discussões, professor, tiraram era a liberdade 90... total de qualquer que seja concorrente. Tiraram Isso é que é liberdade. 90% do alcance do meu canal. Uma entrevista minha era 500 mil, 2 milhões, 3 milhões. Hoje, se chegar a 100 mil views, é muita coisa. Porque os inscritos não recebem. Com 2 milhões e 420 mil inscritos, né? Um canal com 8 anos. Hoje em dia, nos dias de hoje, de 2, 3 meses para cá, eu não tenho o alcance que eu tinha nos primeiros meses de canal. É brutal, porque isso interfere no teu dinheiro, né? O teu trabalho, o teu sustento. Não, mas é essa luta que você tem que fazer para que se volte a ter liberdade plena. A ideia é essa. Plena, é você liberdade procurar de calar as redes sociais, porque o jornalismo tradicional, que é o jornalismo que está aí, né, e está indo por um caminho, com exceções, está indo por um caminho que realmente quer mostrar o que não é. Por exemplo, que o governo passado foi bom, o governo do Lula, do Fernando Henrique, que não houve roubo, que não houve saques. Então, isso é que a gente fica pensando, porque o povo sabe a verdade diante das redes sociais, diante do que se conversa. Hoje o povo está politizado. Hoje, inclusive, o próprio doutor Ives me contou uma história que passou ao lado de um mendigo. Como é que foi? O mendigo estava sabendo de tudo. Veja o seguinte... Olha, essa história de mendigo, viu? Tem que ter cuidado quando for passar perto, professor. Pelo amor de Deus. Estava saindo da missa Nacional do Brasil. Eu posso dar nome até do morador, porque eu perguntei o nome dele, chama-se Santos. Ele chegou para mim e disse, o que é isso, doutor Ives? Eu disse, o quê? Um mendigo politizado. Ele disse, por que os elogios que o senhor faz ao ministro do Supremo? Olha. Daí eu disse, não, mas eu também critico. Isso é crítica, eu estou de acordo. Eu não estou favorável os elogios que o senhor faz. Eu disse, não, mas eu os conheço. Não aceito. E começamos a conversar. Ele tem opinião claríssima sobre o que ele acha que tem que ser a política. Professor. Morador de rua, cabelão. Professor, os moradores de rua estão em alta em todos os sentidos, hein? Morador de rua, agora estão em alta, que tome cuidado. E eles irão, e muitos deles irão votar nas próximas eleições, agora do dia 2 de outubro de 22. Sim. Tá certo? Então nós temos que
tomar a consciência de que isso que está acontecendo no Brasil é realmente algo, com todo respeito, professor Ives, eu também acho, eu sou favorável. Da esquerda, direita, radical, de direita ou de esquerda, na verdade, sempre contestatório. Tem que haver o equilíbrio. Agora, o que nós não podemos é aceitar a forma com que o Supremo vem hoje tratando a nossa justiça, que é uma injustiça. É uma injustiça. O José Roberto Batóquio... A questão é seletiva agora. Seletiva, mas direita, tome a lei. Esquerda, ninguém fala nada, inclusive a própria imprensa. Agora, ninguém é contra as ideologias. Tem que ter multiplicidade. No primeiro mandato... A gente respeita a esquerda, respeita as ideias da esquerda, vamos respeitar a direita. Agora, o que não pode é você tratar com desigualdade um lado ou outro. Isso é que não pode. No primeiro ano de mandato... Me permita só uma coisinha, professor. Desculpa, com todas as vênias. No primeiro ano de mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro, veja só, foram interpostos mais de 100 habeas corpus. Mais de 100 habeas corpus para libertar o Lula. E todos os 100 habeas corpus foram negados. E os argumentos foram dos mais diversos. Inclusive de que estava havendo interferência, que houve vínculo com o Sérgio Moro, que não sei o quê. Tudo isso. Aí, de repente, 2 anos depois, como viram que, no fundo, houve esse cerceamento? Porque a grande verdade é a seguinte... O Jair Bolsonaro, ele se prendeu a fechar o cofre e não deixar mais roubarem. E os que estavam acostumados com a mamata ficaram desesperados e viram que o Jair Bolsonaro ia ser reeleito. Precisamos tirar ele. Quem é que tem condições de tirar ele? É o Lula. Então vamos soltar o Lula. Essa é a matemática hoje da política. Eu gostaria de fazer um... Professor Ivan. Não é a minha opinião. Não, tudo bem, eu concordo. Mas é a minha opinião. E a minha opinião pessoal, não é de presidente da Associação Paulista de Imprensa. Mas eu queria dizer assim, eu digo, não é a minha opinião, digamos, que eu tenho sempre uma forma diferente de ver. Sim. Mas há um dado, quer dizer, uma forma diferente de ver. A minha linha sempre foi de atacar o erro sem atacar o errado. Mas há um dado que me impressiona naquilo que disse o redor. Uma juíza de Brasília, quando absolveu o Lula, ela fez a seguinte observação: eu tenho provas suficientes aqui, mas proibido de utilizá-las pelo Supremo Tribunal Federal, eu absolvo. Acho que foi uma crítica monumental, não é? Ela mandou o recado dela. Ela mandou o recado. Agora, esse dado... Ela sabia que se condenasse, ela ali morreria. Ela não podia, porque... Não podia condenar, estava proibida. Ali morreria a carreira dela. Por isso que eu faço a defesa aos magistrados. Eu mataria a minha carreira. Eles sofrem. Eu sei o que os magistrados de primeiro e segundo grau eu mataria a minha carreira e saía de heroína. Outro dado sobre o presidente Lula. Sem nenhuma crítica ao presidente. Só analisar o que aconteceu do ponto de vista exclusivamente jurídico. Quando foi apresentada a defesa do presidente Lula em Curitiba, qual foi a argumentação inicial que qualquer advogado faz quando acha que pode ter havido incompetência de foro? É dizer que há incompetência de foro, e qual é a primeira coisa que um juiz vê? É se ele pode ou não pode decidir. Sim, não é. 38 anos de magistratura... É a primeira coisa. Primeiro ponto. Foi apresentado esse argumento e o juiz Sérgio Moro disse que não havia incompetência de foro. Esse mesmo argumento foi apresentado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 3 desembargadores acharam que não havia competência de foro. Foi apresentado o mesmo argumento perante 5 ministros do STJ, que disseram que não havia incompetência de foro. Porque é um argumento simples, qualquer aluno de direito sabe que é a primeira coisa que se faz no primeiro ano de processo. Foi apresentado esse argumento no Supremo Tribunal Federal, 6 ministros disseram que não havia. Depois de praticamente 4 anos, vem o Fachin, que é meu companheiro na Academia Brasileira de Direito Constitucional, meu amigo particular, tenho uma grande admiração por ele, em habeas corpus. Habeas corpus é um processo tão simples em direito que você, que não é advogada, pode fazer se não tiver um advogado e alguém estiver preso e há um magistrado que possa dar a solução. E embargos de declaração
é para apenas pedir esclarecimento de sentença. Em embargos de declaração de habeas corpus, ele muda tudo isso que foi decidido por 15 magistrados de 4 instâncias, dizendo que havia incompetência de foro. Os magistrados não entendiam nada de incompetência de foro. Como é que eles podem ter aceito essa incompetência? Eu, como advogado, eu tenho me perguntado até hoje, como é que 15 magistrados erraram tanto num assunto tão simples e, de repente, o ministro Fachin descobriu? Pergunta que até hoje eu não soube solucionar. Agora, o outro aspecto, a OCDE. O Brasil está querendo entrar na OCDE há muito tempo. Estava lendo outro dia uma reportagem lá fora sobre a OCDE. Qual é a dificuldade do Brasil entrar? Um dos grandes e mais difíceis argumentos de nós superarmos, sabe qual é, Antônia? A OCDE acha que o Brasil deixou de combater a corrupção quando desmontou a Operação Lava Jato. Meu Deus. E que o Brasil voltou a ser um país onde há corrupção e que ele não pode entrar na OCDE por isso. Um dos argumentos, ora, certo ou errado, com todo o brilhantismo dos ministros Supremos, com toda a qualidade dos ministros Supremos, o Supremo desmontou a Operação Lava Jato. Meu Deus. E ao desmontar a Operação Lava Jato, hoje nós estamos com um problema seríssimo de entrar na OCDE, porque acho que o Brasil deixou de se interessar pelo combate à corrupção. Voltamos à estaca zero. Professor, a diretora gritando o break. Mais uma vez, eu fingindo que não estou vendo. Estou com medo de ser... só não vou ser demitida porque são os senhores. Você está percebendo, Antônia, e que tá na pequeno volta, aqui o... tá demais, tá muito pequeno. O palco tá pequeno aqui, o programa tá pequeno para 3 aqui. Não dá. Eu tô sofrendo porque eu tinha que ter trazido um por vez. E na volta, você vai nos contar aqui, professor... sobre esse convite, se houve de fato pelo presidente Bolsonaro, para ser ministro da Justiça. Já, não sai daí, tá? Um segundo. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Você vê, não, Continua. aqui todo mundo termina dançando. É que hoje eu falei, vamos... em nome de doutor Ives Gandra, que já brigou tanto aí nos tatames da vida, né? Eu acho que ele não vai poder dançar hoje, não. Por isso que eu peguei Não, leve com o senhor, viu, professor? Mas eu estou em ruínas. Mas... Ô, Paternon, eu quero brigar com ele, com o Sérgio Redor, porque ele não trouxe o seu livro, a sua dedicatória que você preparou para mim. Você vai... Tem uma série de coisas gozadas lá, pelo menos divertidas. Ah, quero Foi ler uma tudo. falha Quero ler tudo. Mas eu não ia deixar de reclamar São no ar. reminiscências de um cidadão comum, foi com o título do livro. Um cidadão comum? reminiscências. Reminiscência de um cidadão Não é comum. biografia. Esse que ele Essas preparou para histórias mim, todas, com né? essas Cidadão histórias. Foi convidado ou não para ser ministro da Não chegamos a esse ponto. Eu Justiça. tinha muita proximidade na época, o presidente estava sempre almoçando lá no Planalto, conversando, houve um ensaio a respeito disso, não é? E no final das contas, me parece que o presidente entendeu que, como havia saído já um ministro da magistratura, ele não ia pôr outro magistrado também, que poderia também tomar conta do ministério, como o Moro tomou, não é? Então ele resolveu colocar um ministro que realmente era mais próximo a ele, né? Porque os ministros são assessores do presidente e eles têm que ter, efetivamente, a confiança absoluta. Mas eu tinha muita camaradagem, inclusive como quando fui candidato a prefeito em Santos, que nós não fomos por o segundo turno por 532 votos apenas, ele também me apoiou, né? E a gente está aqui sempre defendendo o presidente, porque ele realmente fez isso.
fechou, trancou o cofre e acabou com a sangria. Exatamente essa é a gritaria do povo da esquerda. E se me permitir complementar, veja, quando o desembargador Ivan Sartori foi candidato a prefeito em Santos, de novo, de repente, para toda a votação, ficam 2 horas aguardando. 2 horas aguardando. Ai, doutor Redel, eu tenho medo, Por quê? não fale Por quê? isso. Por quê? Por quê? Porque tinha uma grande possibilidade, inclusive numericamente e também estatisticamente, a mesma situação quando o Aécio Neves foi candidato a presidente da República e contra a Dilma. Ele era o presidente eleito, de repente para tudo, 2 horas, e aí estatisticamente ele passa a decrescer os votos dele e da Dilma subir. Isso dá E a mesma medo. coisa aconteceu. Veja, tanto que a coisa foi tão ridícula e eles falaram, não, nós estamos brincando, não estamos brincando, o homem é um desembargador, não vamos brincar com ele. Então eu falo o seguinte, que perdeu só por 500 votos. Por 500 votos. Aí ele vai ficar feliz e tal, não vai ficar triste, entendeu? É verdade, 500 Professor votos. Ivan, tô Imagina com se medo disso. se 500 votos faz uma diferença dessa em Santos, que são disputados milhares de O que o votos. professor Redel está falando É que as urnas eletrônicas também. Veja, eu confio nas urnas eletrônicas. Quero deixar muito claro. Mas como que o as senhor urnas confia eletrônicas diante desse é um depoimento? avanço para a democracia do Brasil, a tecnologia do Brasil. Só que é o seguinte, em 29 países, é isso, professor Ives? Dizem que 37. 37 países elas são adotam urnas eletrônicas auditáveis, com possibilidade de que o candidato, tendo algum problema em razão de desconfiança ou qualquer situação eleitoral, ele pode pedir a revisão dos votos. Isso Por quê? me Porque os preocupa. votos estão lá, foram impressos, não para falar com o máximo respeito, ministro. Eu também tenho o máximo respeito. Eu nunca escrevi livro com o senhor, mas eu respeito o senhor só porque o senhor está aí no Supremo, não como ministro. Mas para o senhor estar no Supremo, eu tenho obrigação, Ele como tá falando advogado, do Barroso? respeitá-lo. Então eu quero dizer uma coisa ao ministro Barroso, quando ele veio falar, querem voltar com os votos todos Eita. como foi no passado. Eu vivi o passado com as cédulas. Não tem nada de cédula, não tem nada de voto impresso, como Vossa Excelência falou. O voto que estava sendo, inclusive com as máquinas já prontas, o Paraguai, nosso vizinho Paraguai, que sempre foi uma republiqueta, hoje é um grande país e está superando o Brasil. Perdemos a Lojas Riachuelo, o grande grupo Riachuelo, que construiu lá uma indústria de 2.500 empregados, que podia ser aqui no Brasil. Não foi por quê? Por causa de toda a burocracia e a insegurança jurídica. Essa é que é a grande verdade. Então, a OCDE, quando falou... Flávio Riachuelo é Flávio Rocha? Flávio Rocha. Pois é, mas olha, pediram patrocínio, eu nunca Agora, falei. eu queria dizer o seguinte. Na verdade... Não me deixe esquecer isso, por favor, perdão. Sobre as urnas eletrônicas, é um dado. Eu tenho a impressão que a campanha foi mal feita, entende? Se tivesse dito o seguinte, nós não estamos contra a urna eletrônica. Isso. Estamos a favor de uma urna melhor. Quer dizer, uma urna mais segura. Não é que sejamos contra, mas que teremos uma evolução da urna eletrônica simples para uma urna que é auditada, em que se pode controlar o voto, mas continua sendo eletrônica. Se eles fizessem isso, o que eu recebi de informação sobre os países que adotam a urna como a do Brasil, seriam 3 países: Butão, Bangladesh e Brasil. As urnas auditadas... Meu Deus. Aí, As o que urnas acontece é que, na auditórias verdade, são 37. O que acontece do professor Ives é que... Então, é que não se utilizou... A própria esquerda O botão, gente. distorceu. Tamanho dessa rádio, Botão e dessa Bangladesh. TV. A própria esquerda É o que eles e apresentaram. todo esse movimento que a gente está vendo aí distorceu a intenção. Que a intenção realmente era essa, é que se criasse um sistema mais evoluído que se pudesse auditar. Não e havia eles necessidade de- interpretaram erroneamente a esquerda, mudou as palavras, quem era, porque tinha até uma lei permitindo isso, já tinha sido aprovada. Ou seja, E o Supremo considerou a lei inconstitucional. Não tinha que se Então, atacar. simplesmente foi uma ideia que realmente foi colocada corretamente, professor, coisa de vida vênia, mas que a esquerda quis realmente distorcer tudo e dizer, olha, eles querem voltar àquele sistema de papel, antigo, que não é que verdade. não é verdade. É só Era uma mentira urna absoluta. auditável que a gente possa conferir. E precisa disso. O eleitor tem que ter essa garantia. Certo. Afinal de contas, a cidadania começa pelo voto. Não é? Eu E é falo somente isso. o voto. O falo isso eleitor, todo o cidadão brasileiro, o cidadão de bem, o pagador de imposto, ele só tem um direito na vida:
O voto. O voto. Ele não tem outro. Qual outro? Eu falo isso todo dia. Todo dia. Só o do voto? Todo dia. Mas eu acho que podia ter sido feito melhor a propaganda. Pois é, agora a grosso modo falando, lascou tudo. Agora é rezar, pedir intervenção agora divina. Agora a casa caiu. Meu Deus do céu, eu tenho morro de medo disso, gente. Imagina do jeito que eu sou amada. Por isso que o Lula está na frente. Se eu resolver me candidatar, meu povo, e me roubarem nas urnas, essas professor, pesquisas, não, me ajude. Você fica tranquilo. Se você se candidatar, tiver menos de 2 milhões de votos, a gente manda intervir na eleição. Mas, olha que maravilha. Mas a grande verdade é a seguinte, Antônia, por isso que o Lula está na frente. Porque eu faço política desde menino. Será que ele está na frente? Não. Lógico que não está. Porque tem a esquerda, mas é a esquerda que está contando essa história. Terá 30%. Para quando chegar nas eleições, eles poderem roubar. É o quê? Riachuelo. Então, os senhores me deixam concluir Riachuelo, professor? Conclui, então. Deixa eu concluir Flávio Riachuelo. Rocha, nosso querido amigo Flávio Rocha. Nosso querido amigo Flávio Rocha. Não conheço ainda, mas temos muitos amigos em comum. Sim. Que, inclusive, disseram, Antônia, duvido que o Flávio conheça essa história. A Jovem Pan pediu patrocínio para o talk show da Antônia. A resposta do departamento de marketing foi: não patrocinamos bolsonaristas. E se agora aqui diante das câmeras, eu não quero acreditar, mas se diante das câmeras eu viesse fazer um convite aos bolsonaristas que nunca mais entrassem na Riachuelo? Olha o prejuízo. Você entende? Então, assim, Flávio Rocha, amor da minha vida, temos muitos amigos em comum. Se isso não procede, vamos tomar um café com o seu departamento de marketing, porque está errado, porque não é lugar de militar no departamento de marketing de uma grande loja como a Riachuelo. Ai, pronto, que dia lindo, maravilhoso. E me permita agora, eu vou falar com o presidente da Associação Paulista de Imprensa. Sim. Você, na verdade, tem sido uma grande defensora dos valores da família, dos princípios morais, de valores democráticos. Você nunca foi de desrespeitar ninguém. Ninguém. Esses processos todos que lhe estão impondo é em razão da sua firmeza de propósito. E eu, inclusive, particularmente, como advogado, eu falo isso em todos os programas e vou falar agora aqui na Jovem Pan. Por favor, me processem. Porque a única forma que eu vou ter de provar judicialmente o que eu estou falando é verdade. Porque, na verdade, o crime contra a honra, estou aqui ao lado de dois grandes juristas, o crime contra a honra, os artigos 138, 139 e 140, crime contra a difamação, injúria e calúnia, ele tem uma coisa importante. Ele tem um viés fantástico, que também o legislador constitucional fez. Qual é? O direito de você provar o contrário. Em alguns casos. Mas nesse que eu estou falando é o caso. Eu tenho como provar tudo que eu estou falando. Por quê? Porque eu não minto, eu não falo mentira. Sim. Eu falo aquilo que está nos anais, eu falo aquilo que nós temos prova. Eu não sou um difamador, eu não sou um blasfemador. Eu sou alguém que fala a verdade. Então, eu procuro falar a verdade. É óbvio, eu erro, eu sou um ser humano. Quando o meu nome chega no departamento de marketing das empresas, eles falam, não, Antônia é polêmica. Ela fala muita verdade. Ou seja, professor, eu soube que um parecer do senhor na área, né, na sua área tributarista, diz que é o maior sonho de consumo do empresário que está encalacrado com impostos e essas coisas. Procede, que eles são doidos por um parecer do senhor. Tem algum caso, assim, que o senhor conseguiu reverter? Algum caso? Aí tem centenas. Veja o seguinte. Algum caso, assim, Antônia, curioso? Esse livrinho que você vai receber, sim, Reminiscências do Cidadão Comum, a única coisa que eu não cuido é da advocacia. Pelo seguinte, eu, quando fui conselheiro da Ordem, eu sempre entendia que, pelo Estatuto da Ordem, o advogado não pode captar clientela. Eu e um outro conselheiro falecido já, Zé Mans Vieira, nós éramos chamados os que mais lutavam para que a profissão de advogado fosse respeitada nesse sentido de que, por nós recebemos honorários e não vencimentos, porque vem do direito romano, era uma honraria ter um advogado, e a expressão honorário vem de ser uma verdadeira honraria pagar o trabalho de um advogado. Eu entendia que não se podia captar clientela. E por essa razão, eu nunca comentei casos meus para que não desse a impressão de que eu estaria fazendo propaganda da minha advocacia. Entendi. Nesse livro eu não pus nada. Eu quero dizer o seguinte, sempre gostei da minha profissão,
63 anos de advogado, formado em 64, formado em em 1958 como advogado. Eu sempre gostei muito da profissão, atuei mais nos tribunais superiores, inclusive no Tribunal de Justiça, repetidas vezes falei no órgão especial, mas é da minha característica nunca falar sobre advocacia. Então, vou pedir perdão a você. Entendo que você me compreenda. Compreendo. É um velho advogado ainda com os critérios que nós temos no passado. E já vou passar a pergunta para os dois, porque ele não pode fazer propaganda dele. Por que não temos no STF professor Ives Gandra? Não, aí eu posso responder. Ele já foi inúmeras vezes convidado e sempre declinou. No Supremo não. Eu fui convidado para ministro do Executivo. Do Executivo. Perfeito. Eu não aceitei. Na sua opinião, da professor Justiça. Ivan? Isso. O que acontece é que a gente tem que realmente rever essa indicação do Supremo Tribunal Federal. É preciso. É preciso mas rever. não aceitei. Entendi. Também eram tampões de... Sim. Mas veja bem, mas é preciso rever essa indicação do Supremo. Nós não podemos mais ter, lógico, a indicação é de acordo com, discricionariamente, pelo presidente da República, que passa pela sabatina, evidentemente, do Senado, mas já se sabe que ali será aprovado de qualquer forma. Não houve um único caso de não aprovação há muitos anos atrás, décadas e décadas atrás. Agora, acho que mais de 100 anos. E o que acontece é que o presidente indica quem é próximo a ele. Muitas vezes não tem aqueles requisitos que é necessário, reputação ilibada, notável saber jurídico. Eu não estou fazendo crítica a nenhum ministro do Supremo ali. A verdade é que também tem sido indicado ministros jovens, para que se perpetuem na corte. Então, isso engessa o Supremo. Eu acho que engessa porque nós temos um entendimento que continua ali se perpetuando. Então, a solução para tudo isso é mandato. Você criar um mandato para o ministro Supremo. Ele tem que ficar lá um mandato de 8 anos. Essa é a situação que deve ocorrer. Lógico que se você criar uma PEC nesse sentido, você não vai poder atingir esses ministros que estão aí, porque existe o direito adquirido, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Mas daqui para frente, a gente já põe ordem nesse ramo. E é necessário que haja aí, não uma eleição aberta, evidentemente, para que se torne aí uma situação, porque nós temos hoje a nossa eleição aberta aí, verdadeiros currais eleitorais, a gente sabe o que rola por aí na eleição, na verdade o que rola por aí. Mas nós temos que ter uma eleição séria entre pessoas que sejam gabaritadas para ir efetivamente para o Supremo e ficariam esses 8 anos de mandato. Isso acontece, inclusive, no Paraguai. No Paraguai, você tem um juiz de primeiro grau que vai ao Supremo, fica lá um tempo de mandato e volta. E é isso que tem que acontecer, porque você arege o Supremo, você torna o Supremo mais democrático e você torna o Supremo mais vamos dizer, ágil no sentido de responder às necessidades da sociedade, que é dinâmica e precisa de uma resposta rápida, sem que as decisões sejam seletivas, como a gente tem visto agora aí. E você sabe que quando da Constituinte, eu tinha proposto ao Bernardo, Bernardo era meu companheiro de conselho também, muito amigo, desde a década de 70, e que foi o relator da Constituinte, o seguinte, inclusive continua meu conselheiro, o Conselho Superior de Direito da Fé e Comércio, que eu sou presidente lá há 33 anos, que não é eleição. E como é que ele arrumou tempo de vir aqui, minha gente? Agora, eu vou te dizer o seguinte, qual era a minha proposta? Minha proposta era a seguinte, a Ordem dos Advogados, Conselho Federal, indicaria 6 nomes. O Ministério Público, pelos seus conselhos, etc., 3 nomes o federal, 3 nomes o estadual. Os 3 dos tribunais superiores indicariam 2 nomes cada um, o CSTF, o STJ e o TST. O presidente receberia 18 nomes. Escolheria um desses nomes pelos seus órgãos de cúpula, mas eram operadores de direito que saberiam quem iria indicar e não ficar no arbítrio do homem que escolhe quem ele quiser. E manteria o 5º constitucional, isto é, 8 ministros necessariamente sairiam da carreira da magistratura. E 3 ministros ficariam variando entre advogados e membros do Ministério Público. Quando fossem 2 do Ministério Público, seria um advogado. Saindo um do Ministério Público, seriam 2 advogados e um do Ministério Público. Professor Ives, interessante. Quando eu apresentei assim... isto,
o Bernardo, eles não têm a menor chance. Por quê? Porque foi a tradição do Brasil desde a Sempre Constituição foi de assim. 80. Desde quando o Supremo né? chamava A gente não Supremo Tribunal de Justiça. Hoje é Supremo Tribunal Federal, chegou a chamar Supremo Mas Tribunal de Justiça. na verdade, você não e é a muda- tradição e não vai difícil não mudar. Agora, muda, essa questão do mandato, isso resolveria tem com discutido muito certeza a essa situação. questão, mas muita É isso que gente tem que haver. defendendo. Você quer ver Agora, um- o pessoal já criaram aquela PEC da Bengala, aumentando em 5 anos a idade limite para agora, apostadoria. sabe Agora, agora? aí o povo fala, não, vão caçar a PEC da Bengala e os ministros vão se aposentar. Não. A PEC da Bengala, se ela for caçada, eles É têm pros direito novos. adquirida daqui para frente. Claro. Essa Não vai é a mudar grande nada. verdade. Não vai mudar Agora, absolutamente me nada. permitam uma coisa. Também é uma PEC que foi aprovada na Câmara, não no Senado ainda. Que é 78 anos. para 70 anos a indicação. Meu que é de Deus. 60. Agora, olha, uma coisa. Passa para Está certo, porque isso é 75. Agora, a indicação tem que ter o seu 70. Nobres não mais colegas. 65, Estou de acordo. Porque aumentou para 5 anos. Ilustres e nobres colegas, vocês estão falando do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos que falar também do STJ. Porque os STJ hoje, veja, dos 33 ministros, 29 foram indicados pelo Lula. 29 ministros foram indicados pelo Lula. Meu Lula e Deus. Dilma, na verdade. E veja só, o que na verdade, por que eu estou trazendo esse tema? Estou ao lado de um desembargador que teve coragem, à época, quando houve o caso do Carandiru foi... e que o coronel Ubiratã pegou 750 anos de prisão. Aquilo foi uma polêmica grande, né? Veja Foi- só, este homem que está aqui debruçou-se em montanhas de volumes de processo, porque na época eram todos eles físicos. Corajoso. Estudou tudo e disse o seguinte: aqui não tem condenação, porque esses policiais militares cumpriram a sua ordem de proteger a sociedade. E quem tinha que sido processado não foi, que era o governador e o secretário de Segurança Pública da época. Veja, não estou dizendo que esse foi o voto dele, mas eu estou dizendo na época... Meu voto foi para anular os júris, porque justamente a prova era contrária à decisão dada pelos jurados. E mais, eu ainda estendia a absolvição de 3 policiais que haviam sido absolvidos nas mesmas condições dos demais, estendia a esses outros para absolver também. Aí muita gente fala, mas o Tribunal de Justiça não pode fazer a vez do júri e absolver. Não, não pode, mas pode estender a absolvição que o júri já decretou nas mesmas condições, conforme o artigo 580 do Código de Processo Penal. E mais do que isso. Isso é jurisprudência suprema. E é essa a minha posição. Mas a maioria entendeu apenas por anular os júris. Não aceitou a absolvição. Eu fiquei vencido. Agora, um ministro do STJ, numa penada... Anulou tudo. Numa penada, restaurou todos os júris. Meu Deus. Todos os júris. Ali Ou seja, você tinha policiais recém-ingressos na Polícia que hoje Militar, são que estão com esse estigma. capitão, major... Não, e tem muitos com esse estigma, que estão sofrendo, suas famílias sofrendo. Eu fui um juiz isento, examinei, minha decisão tem 100 laudas, não é? 100 laudas, Testemunhos. a decisão. E eu sofri uma perseguição terrível, tanto da imprensa, Globo, todo dia descendo a ripa em mim, e representação no CNJ, até por ex-ministros da Justiça, como José Carlos Dias e o Gregory, e várias entidades de direitos humanos, e eu respondi o seguinte: se a questão é jurisdicional e não disciplinar, isso não tem que estar no CNJ. Acontece que demoraram 2 anos para decidir isso, e eu acho, inclusive, que no julgamento dos embargos infringentes, porque o embargo infringente é aquele recurso que, quando não há maioria, a parte pode ingressar para rever a decisão. Eu acredito que alguns magistrados não ficaram confortáveis diante de toda essa represália que eu sofri. Essa pressão. Para decidir E falaram... o que deveria ser decidido. É aí Então, que entra a nossa imprensa. lamentavelmente, a imprensa entrou nesse sentido também. E são aqueles segmentos, não é o povo que pensa isso. São segmentos, não é, de determinadas classes que a gente sabe que defende ou LGBT ou a questão da própria esquerda. São classes que radicalizam a situação. Não digo os LGBT que radicalizam, eu sou extremamente favorável, respeito, As mas não militâncias. as militâncias radicais. É, Essas eu não essas posso atrapalham, respeitar. é. Essas atrapalham. Radical é ruim até no organismo, né? Exatamente. Agora, até na saúde. sim. Agora, uma coisa que é importante, veja só. Esse coronel Ubiratã, ele foi candidato a deputado 3 vezes e foi eleito, reeleito a última vez Tudo se resume com mais de política, 100 né, mil doutor? votos. Olha isso. Então, é verdade que quem tinha razão
era o doutor Ivan Sartori. Na sua carreira de magistrado, eu diria que esse foi o momento mais tenso da sua vida, não, doutor? Foi um dos momentos mais tensos. Já tivemos outros momentos tensos, com ameaças, etc. Sim. E tal. E nesse caso também houve ameaça também, inclusive várias ameaças de morte. Eu passei a ter escolta na época. Foi um momento muito difícil pelo qual eu passei. Mas eu estou tranquilo porque eu decidi de acordo com a minha consciência e eu faria de novo. Agora, a gente sabe, né? Passarinho Azul contou, espero que seja verdade, porque ele ainda não disse procede. Se for vir para federal. Aí meio que sai daquela figura emblemática lá do desembargador que prendeu muito bandido, o durão, né? Justo. Para o político, que tem que ser mais maleável, que tem que pedir voto. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu era um pouco mais rigoroso quando saí da magistratura. Você tem que ter uma conduta, ser aquela conduta rígida, né? Praticamente, você é um meio cidadão, você não pode ser votado, inclusive. Mas quando eu me libertei, depois de muitos anos, 38 anos da magistratura, quando eu me libertei disso, eu me senti aliviado agora. E eu posso fazer o que eu quero. Eu sou advogado hoje e, inclusive, estou aí partindo para a carreira política, já fui candidato a prefeito e agora a gente está pensando nesse pleito parlamentar aí para sair deputado federal. Estamos pensando, estamos analisando e estamos trabalhando nesse sentido. Agora, hoje eu sou mais flexível. Quantos filhos? Hoje eu não discuto mais com as pessoas como eu discutia e queria colocar minha posição com energia. Hoje eu digo, realmente, você tem razão, ou então já. Posso mudar. Ou senão, se a pessoa me apronta alguma ou é ingrata, não, isso era momento político, está tudo certo, não falo mais. Antigamente eu era bravo e radical. Esse gosto pela política, quem influenciou quem? Porque meu o Guilherme ou é o... É o meu filho, o Guilherme que foi assessor do Bruno Covas. O Guilherme Sartori, que ele foi candidato, teve 20 mil votos, quase 20 mil votos para deputado federal, depois que o candidato a vereador teve quase 6 mil votos, e ele estava com esse pai, você tem que sair candidato, você tem que... Eu não sou político, você tem que sair, vai ter que sair. E eu acabei embarcando na dele, nós estamos aí rolando. Então foi o Guilherme que influenciou, porque eu falei, quem influenciou quem aí? Mas na vida tudo é política, a gente está num momento muito tenso, a gente precisa, ou a gente vai somar, ou então vão nos sucumbir. É a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho, nós estamos num momento de muita polarização no Brasil. Sim. Tem a impressão, aquele candidato a deputado, senador, governador, que fizer uma proposta muito mais adequada, digamos, ao momento político, no sentido do que se pretende da economia, do que se pretende fazer, e ao mesmo tempo tiver uma posição quase de liturgia do cargo, não passar para as ofensas de estado de futebol, mas ao contrário, como está acontecendo, ao contrário, ter esse perfil, por exemplo, como tem o Ivan, no sentido de ter a liturgia do cargo de um futuro deputado, de um futuro parlamentar. Tem alguns aspectos que me impressionam. Eu não sou político desde 65, não faço política no Brasil, mas há alguns aspectos que você fica impressionado. Por que razão o dólar está em R$ 4,90? Por uma razão muito simples. Com a guerra, nós tivemos na Ucrânia uma crise mundial, todos aqueles produtos industrializados têm mais dificuldade de colocação que todo mundo. Se você tiver que comprar um carro e pretendia comprar esse ano, senão vou esperar 1 ou 2 anos, não sei o que vai acontecer. Agora, você não pode ficar esperando 1 ou 2 anos para se alimentar. Sim. Essas commodities aumentaram o preço e o Brasil é um grande exportador de commodities. O ano passado, nós tivemos 65 bilhões de dólares de saldo na balança comercial por commodities. E este ano, com esse aumento, se calcula que o nosso saldo na balança comercial será de 130 bilhões. O Brasil tem uma reserva de 360 bilhões. O déficit nas contas correntes foi de 20 bilhões de dólares, mas entraram 60 bilhões de dólares de investimentos, o que temos um saldo mais do que suficiente. Juros elevados para controlar a inflação. O que está acontecendo? Com toda a crise mundial, nós estamos com o dólar a 4,90. O Brasil continua aumentando. Estamos encontrando fornecedores alternativos nos fertilizantes. Tudo isso que é mérito desse governo.
A ministra Tereza, o ministro Tarcísio, em matéria de infraestrutura, estão fazendo um trabalho admirado. Não aparece nos jornais. Não aparece. Se Deus quiser, ministro Tarcísio vai ser governador de São Paulo. Mas veja isso. Paulo Guedes. Não, mas eu vou fazer a pergunta para o Paulo Guedes. Ministro Paulo Guedes. Deixa só mostrar, vai terminar. Claro, então, eu vejo uma possibilidade. Agora, quem souber mostrar esse discurso, entende, positivo, na sua defesa de deputado, etc., e sair desse bate-boca baixo, entende? Passa a ter um perfil que o eleitor... Eu tenho conversado com pessoas, está certo, que é mais um nível universitário, alunos, etc., que estão cansados de um bate-boca de estado de Mas futebol. essa baixaria é dada aos... E é isso que eu acho que leva a uma vantagem enorme naqueles que ficarão no resto do chão batendo. Mas é o nível. A discussão tem que subir o nível, tem que ter um nível mais alto, porque o que está vendo aí é simplesmente a questão de você ter um ataque sério, de baixo nível, toda vez que se defende isso ou aquilo, uma ideia ou outra ideia. Por quê? Porque a esquerda é contra a direita. Quer dizer, a esquerda é contra a direita e aí é desqualificar. Isso que vale é desqualificar o outro para poder destruir a sua imagem, assassinato de reputação e aí se valer de alguma vantagem. Agora, esse é o problema. Levar números... o país, não estão pensando no país. Não estão nunca. Ivan, é difícil você contestar números. Os números estão aí. Então, isso aqui tem que se apresentar... Não, estou com pergunta do Ives Gandra Filho aqui, eu não falo, a diretora falando temos que encerrar, precisamos criar uma série para os três, uma série de entrevistas. Já estou criando um novo programa. Que aqui está pequeno para os três. Está pequeno, eu não... Olha, eu estou triste, cheio dos meus apontamentos, não perguntei nem a metade. Por isso que eu quis Você chamou o Redó, aí eu falei, não vou conseguir falar. Eu chamei Redó. Por isso que eu fiquei com o microfone na mão. É você, já fica aqui que nem uma arma. Ives, o Redó e você, não vamos falar nada, não vamos conseguir falar nada. Professor, a gente precisa encerrar, eu vou fazer uma última pergunta para cada uma deste primeiro capítulo da série que vem aí. Professor, se eu fosse o Paulo Guedes... Peguei o telefone, tive uma dúvida danada aqui, vou ligar para o professor Ives Gandra. Professor, me dê um conselho rápido, o que eu preciso fazer de imediato para melhorar todo esse negócio aqui. Tem um conselho, Paulo Guedes? Veja o seguinte, é interessante em relação ao Paulo Guedes. Roberto Campos era muito meu amigo. Meu primeiro livro de finanças públicas foi prefaciado por Roberto em 1971. E o Roberto me dizia que um dos grandes economistas do Brasil era o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes consegue administrar razoavelmente bem, levando em consideração que nós estamos num sistema presidencial em que o orçamento, por mais que o presidente queira influir, é sempre definido pelo Congresso, pelo Parlamento. E ele consegue negociar razoavelmente num sistema em que o Parlamento não tem responsabilidade maior, porque ele não tem o primeiro-ministro. E ele faz o que quer... E o presidente é obrigado a negociar. E eu acho que nas dificuldades que ele teve, e o presidente teve nessa luta, Paulo Guedes até que fez uma administração razoável e os resultados estão aí. Em plena crise mundial, o Brasil está com o dólar a 4,90. Sim. O que vale dizer? Qual é o conselho que eu daria? Continuar lutando com bom senso, o que ele tem feito, e conseguindo dialogar. O que não é fácil levar matéria econômica para discutir com as variadas versões dos parlamentares, cada um pensando mais na sua base do que no Brasil. Eu acho que ele tem feito um bom papel. Um desejo para que toda essa azia judiciária que estamos vivendo seja mais leve, seja mais clara, seja mais justa. Meu desejo é que o Supremo Tribunal Federal reveja a sua posição e retorne efetivamente às suas funções constitucionais. Esse é o meu grande desejo que a gente pensa, porque tudo isso vai ficar em ordem. A situação fica... Quem está eleito para governar, que governe. É essa a situação. Foi eleito para governar e que governe. Não pode haver tanta interferência, inclusive por provocação de partidos da oposição, de esquerda. É o que acontece. A oposição está governando por intermédio do Supremo. Esse é o problema. Um conselho para os caros colegas jornalistas completamente Bom, em primeiro lugar, agradecer de estar aqui com você. Nossa. Antônia Fontinelli, é uma honra, a nossa vice-presidente, esse é político, diretora, não é? Amigo amado, de jornalismo das redes sociais, e ao professor Ives Gandra, ao professor Ivan Sartori,
e dizer o seguinte, meus ilustres colegas: o Brasil é mais forte do que tudo isso que vocês estão fazendo. Tenho absoluta certeza. Nós que somos jornalistas, e eu que, na verdade, atuo em jornais, não é considerado mídia alternativa, que vocês falam, não é? Mídia alternativa, que agora a gente tem veementemente insistido, eu peço para que vocês sejam brasileiros, patriotas, tenham civismo e, principalmente, amor do coração. Porque o que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo agora, tá certo? E espontaneamente, e muitos dos senhores sendo obrigados a fazer, porque eu sei também que eu ouço o outro lado, Redó, não adianta, não é o que a gente quer fazer, mas a gente é obrigado a fazer, porque o homem lá de cima manda. Então eu quero dizer para vocês que ainda têm essa consciência, acreditem no Brasil, acreditem neste país, que nós aqui somos todos brasileiros e queremos o melhor para nossos filhos, para os nossos netos e, principalmente, Deus acima de tudo. É o que eu falo. Agradeço, viu, Antônia? Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem e por tudo que você tem feito aqui em prol da família, da democracia e do país. Eu não tenho palavras para agradecê-los, Da mesma professor. forma, a grande admiração, dona. Parte de mim é muita alegria e felicidade, completamente honrada de tê-los aqui comigo, e parte tristeza, porque a gente ainda tinha muito o que falar. Ó, essa aula é de presente para vocês, tá? Estamos de volta, ó minha gravata, estamos de volta no próximo sábado. Um beijo no coração de todos. E que dia, senhores, que noite. Essa foi a balada de sábado à noite que mais me fez feliz. Não que os meus outros convidados não ouçam, né? Mas é porque hoje eu me superei. Obrigada, Brasil. Beijo, até sábado. Alone together beyond the crowd above the world. We're not too proud to claim. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.